Olá a todos vocês que estão acompanhando a programação aqui da TV Câmara. Estamos começando mais um Câmara em Debate para falar sobre um assunto importante, às vezes polêmico, porém essencial, aqui na nossa cidade e em todo o Brasil. Vamos falar de saúde, como anda o serviço de saúde pública aqui no nosso município. E para entender, um pouquinho mais sobre o assunto que está acontecendo, responder alguns questionamentos, dúvidas até de vocês mesmos aí da população mogiana, vamos receber o vereador e também doutor Otto Rezende. Muito obrigada, vereador, pela sua presença. Ele que tem uma formação gigantesca, eu já vou comentar, tá? Mas, vereador, seja muito bem-vindo ao Câmara em Debate novamente, em um novo formato agora. Obrigado, Adri. Estou aqui na Câmara em Debate para tentar elucidar, responder as perguntas aí sobre saúde pública. É isso, gente, o vereador ele é pós-graduado em saúde pública, em imunologia, em cooperativismo, atendeu também em todos os hospitais aqui de Mogi das Cruzes, exceto o municipal, de Brás Cubas, igual o vereador já tinha comentado. São 33 anos de formação em saúde, em especializações voltadas à saúde. É por isso que não tinha um convidado melhor para a gente falar sobre como anda a saúde aqui no nosso município. E eu acho que, vereador, a gente tem que começar justamente com isso, Como que está hoje o cenário da saúde pública aqui em Mogi? Se eu perguntar isso para a população, eles vão falar que está um caos. Então, como que anda? Como que está a saúde pública? A gente tem que ver lá do passado, Eu, quando cheguei na cidade de Mogi das Cruzes como médico, Sou mogiano, mas quando me formei, eu tinha 24 anos de idade, 23 para 24 anos de idade, e a cidade de Mogi das Cruzes tinha poucos médicos. Nós éramos em 300 médicos na cidade de Mogi das Cruzes, e hoje você vê, são mais de 3 mil médicos. Então, pelo número de médicos, nós teríamos que estar muito melhor. Eram 300 médicos, a gente tinha o hospital, começo do Hospital Ipiranga, começo do Hospital Santana, tínhamos a Santa Casa. Para você ter uma ideia, o pronto-socorro hoje, que é na Santa Casa, que também já foi no Luzia Pinimelo, era feito no Hospital Ipiranga. Eu trabalhava lá de emergencista ali no Hospital Ipiranga e todos acidentes, emergência e urgência da cidade de Mogi das Cruzes ia para o centro da cidade, na Rua Ipiranga, ali no Hospital Ipiranga. E a gente dava conta do serviço. Existiam os postos de saúde, o posto de saúde, que a gente chama de UBS, com alguns médicos, bons médicos da época. Hoje eles estão aposentando já, mas eram o que a gente tinha na época. E de lá para cá, nesses 30 e poucos anos, a cidade ganhou muito equipamento. Hoje nós estamos com 3 UPAs, tem equipamentos. O Luzia Pinimelo se especializou em câncer, se especializou em ortopedia, se especializou em algumas cirurgias. Ganhamos outros hospitais particulares na cidade de Mogi, fizemos o Hospital de Brás Cubas e crescemos bastante com equipamentos e com exames, tanto laboratoriais, como exames de ultrassonografia, raio-x, melhorou bastante. Uhum. Então, a gente precisa entender que temos bastante equipamentos e agora precisamos melhorar esse uso desses equipamentos. O nosso desafio. Uhum. Com tudo que evoluímos, melhorar o atendimento para a pessoa, para o munícipe, para as pessoas que usam o equipamento. As cidades vizinhas, as pequenas cidades vizinhas, nós precisamos ajudá-las e a gente tem equipamento para isso hoje. Era isso que eu ia perguntar, vereador? A gente já tem uma estrutura aqui em Mogi para realizar um atendimento de qualidade? Igual o senhor estava falando, a gente precisa melhorar. O que está faltando melhorar aqui no serviço público? Porque nós vemos aí diversas filas muito longas para atendimento, exames que demoram muito para acontecer, A população fica à espera. Então, a estrutura a gente tem, mas o serviço não está sendo bem entregue. O que a gente pode dizer que está acontecendo? Hoje a gente pode dizer que qualquer pessoa na cidade de Mogi das Cruzes, se precisar de um médico para hoje, público, vai existir esse médico. Uhum. Então, se a pessoa hoje sair e for ali na UPA, ele vai ser atendido. Se ela for na UBS, provavelmente vai ser atendido, mas a gente precisa dar resolução para o caso desse paciente. Então, a gente estava conversando aqui anteriormente e te disse que 50% dos pacientes acima de 50 anos de idade têm hipertensão. E essas pessoas têm ido na UBS
têm ido na UPA, mas a gente não tem um ambulatório de cardiologistas que poderiam estar avaliando essa hipertensão para que essa pessoa não tivesse problema de ter que ir toda hora no sistema básico. E daí vai cada vez mais lotando o sistema básico. Você pega aí um diabético, nós temos aí 4.000 diabéticos na cidade de Mogi das Cruzes. Bastante coisa, Bastante. Tomando insulina. E não temos um ambulatório de endocrinologia para poder tomar conta, para ser responsável por esses pacientes. Então, esses pacientes, toda hora que descompensam, vai para a UPA, tenta ir na UBS. Então, a UBS e as UPAs estão sempre cheias com pessoas que poderiam estar melhor avaliadas, né? E com um especialista. A gente sabe que o estado de São Paulo tem os especialistas, por isso que a gente usa aquele sistema CROSS. Então você passa lá no pronto-socorro, eles colocam você no CROSS, ou para uma cirurgia, ou para um especialista, e a gente vai procurar dentro do estado. Acontece que a cidade, né, vamos falar de Mogi das Cruzes, sempre foi um polo de referência para as cidades pequenas. São 13, 14 cidades aí que mandam os pacientes para Mogi das Cruzes, para que a gente faça a cirurgia, para que a gente possa ter as especialidades. Como a gente tem uma AME aqui na cidade, que é do estado, mas é muito pequena para a quantidade da população, que são mais de 3 milhões de habitantes, a gente fica sempre patinando, enxugando gelo, e as pessoas não conseguem ir nos especialistas, e então ficam só enrolando a sua doença, né? Até dar um problema mais sério. A gente precisa ter todos esses equipamentos que tem na cidade de Mogi das Cruzes. Nós temos bons lugares para fazer os exames, temos tomografia, até em posto de saúde hoje a gente tem tomografia. Então a gente está bem assessorado com o equipamento. O que precisa é entender o que a população tem de doenças, gerenciar isso para que a gente possa deixar a população usando cada vez menos e cada vez melhor o nosso equipamento. Então ela vai usar menos porque está usando melhor, né? Vai usar melhor para usar menos. E a gente não vai ter essa lotação que está tendo hoje, pessoas passando 10 vezes no mesmo mês em 10 médicos diferentes para poder tentar resolver o seu problema, e a gente fica patinando. Rola uma sobrecarga, né, dentro do sistema público de saúde aqui em Mogi das Cruzes, igual o senhor mesmo falou. E aí, justamente pensando nessa questão de temos profissionais, temos equipamentos, né? Então, qual que é o gargalo? Seria ideal, de repente, realizar um estudo até para entender quais são as doenças que necessitam desse atendimento mais rápido ou mais priorizado, com profissionais que atendam para que eles não precisem voltar para o sistema público, para o UPA ou até posto de saúde. Acho que a Câmara Municipal, né, até o senhor como vereador, conseguiria, de repente, indicar um estudo para que esse serviço de saúde melhore? Então, nós fomos até o secretário de Saúde do Estado de São Paulo questionar esse problema que existe há bastante tempo, não é de agora. E ele passou para a gente o seguinte: o Otto, nós estamos trabalhando para que as regiões do Estado de São Paulo a gente repactue as especialidades. Então, por exemplo, o pessoal falou muito do Hospital Luzia Pinto de Melo, está com pronto-socorro fechado. Na verdade, essa é uma repactuação que precisa deixar o pronto-socorro fechado. Na verdade, ele é aberto para urgências, né? Para emergências. Sim. Por exemplo, se você tiver um acidente na avenida e colocar dentro da ambulância porque quebrou uma perna, bateu uma cabeça, tem uma concussão lá, vai ali estar de porta aberta para te receber. Né? O que foi fechado lá é para não receber todas as pessoas, e eu vou te falar por que não dá para receber todas as pessoas. Porque ele tem um trabalho com o governo do estado de que ele precisa cumprir algumas metas, alguns serviços que estão lá dentro. Então, ele recebe um valor todo mês para cumprir com 10 cirurgias de ortopédicas, 15 cirurgias neurológicas e assim por diante. E no final do mês dá um valor X que ele recebe por mês. E ele já combinou com o estado que ele vai fazer isso, e ele cumpre, o Luzia Pinto de Melo, muito bem isso. Entendi. Se você abrir o pronto-socorro, vai começar a aparecer doenças 1000. Doenças variadas, e ele vai começar a gastar essa repactuação com o que está entrando dentro do pronto-socorro.
e daí ele não vai dar conta. Hospital Santa Casa, ele está repactuado para ele atender as gestantes, né? Sim. E também a ortopedia. Se ele, como tem porta aberta, ele às vezes tem dificuldade de atender as outras doenças porque ele está destinado para aquilo. O secretário de Estado de Saúde do Estado de São Paulo está tentando trabalhar em todas as regiões de São Paulo para que a gente possa repactuar isso. Então, quando eu falo que Mogi das Cruzes é privilegiada, porque a gente tem vários hospitais e vários equipamentos. Se a gente conseguir repactuar aqui para dentro de Mogi das Cruzes, todas as maioria das doenças, né, que são as mais comuns, a gente vai estar muito bem, porque a gente tem bastante hospital. Aliás, tem um hospital em Brás Cubas fechado, que o pessoal não entende por que a maternidade de Brás Cubas, nova, zerada, está fechada. Porque o Estado está tentando repactuar e precisa trazer para Mogi das Cruzes, abrir aquela maternidade, sim, em Brás Cubas, convidar a Santa Casa, que sempre trabalhou com isso, para ser a gestora, e a gente tem um hospital novo lá para gestantes, com tudo bonitinho, quarto com ar-condicionado. Inclusive, elas estão aguardando esse momento, né? Mas a gente está trabalhando, que eu falo assim, a ideia de trabalhar, de ser político, é trabalhar, e a gente sabe, como especialista, que tem que abrir aquele hospital. A Santa Casa tem quantos? Centenas de anos, né? Sim. Os quartos, o teto, tudo precisa de reforma e você sabe que reforma em cima de reforma acaba não dando muito certo, porque as coisas mudam, né? Sim. A arquitetura muda. Então a gente precisa montar lá. O Hospital de Brás Cubas, quando foi montado para suprir algumas pequenas cirurgias da cidade. Foi montado 10 leitos de UTI lá embaixo para as crianças, né? E daí a gente infelizmente tivemos a doença, né? A Covid-19, e tivemos que usar aquele hospital. Graças a Deus tínhamos hospitais para a Covid e ficou superlotado. Tivemos que usar o doutor Arnaldo. Nós temos o doutor Arnaldo aqui na cidade, é do Estado, podemos usar para 1.001 patologias, 1.001 cirurgias aqui na cidade. Então, a gente tem equipamento, a gente é muito privilegiado. Você pega uma cidade pequena aí do lado, vou dar exemplo Guararema. Guararema, o que ela pode fazer é ter bons ambulatórios e comprar ambulância, porque quando tiver doente de alguma patologia, tem que caminhar para Mogi ou para São Paulo. Então, é diferente a saúde pública de Guararema, de Mogi das Cruzes. Suzano, nos últimos anos, aí, tem ampliado. Abriu leitos hospitalares, abriu o hospital na Santa Casa lá, leitos na Santa Casa. Ele tem ampliado. Por quê? Porque Suzano também é uma cidade grande. Não tão grande como Mogi, mas é grande. Então, a saúde pública, as pessoas perguntam, tem jeito? Tem jeito, sim. Só que precisa entender que nós estamos com mais de 500 mil habitantes, somos um polo de mais de 3 milhões de habitantes que atendemos, e tem que ter os ambulatórios de especialidade aqui na cidade. E o que é legal com isso? Quando você faz um ambulatório de especialidade e convida especialistas para trabalhar, e contrata esses especialistas, eles se põem como os tutores mesmo daquele serviço. E médico gosta disso. Olha, você é responsável pelo serviço de cardiologia da cidade de Mogi das Cruzes. Vai ter você como chefe, vai ter os outros cardiologistas trabalhando com você. Nós vamos colocar 10 médicos cardiologistas para tratar os problemas cardíacos e hipertensão na cidade. O médico se sente valorizado. E a gente precisa valorizar, né? Não adianta a gente só colocar pronto-socorro, médico clínico. Então, tem muitos especialistas aqui na cidade de Mogi das Cruzes que vão trabalhar em São Paulo porque não tem os ambulatórios aqui. Olha só. À medida que a gente for crescendo com os ambulatórios de especialidades na cidade, os médicos vão ficando por aqui. E ótimos médicos, oftalmologistas, né? A gente tem um serviço bacana no Luzia Pindimelo, com mais de 10 oftalmologistas. É o médico Dr. Lira, que trabalha lá, ele dá conta de bastante coisa. Mas você sabe que a gente precisa de muito mais. As escolas públicas, quanto tempo que não faz exame de vista com as crianças às vezes estão lá não deixando de aprender porque não está conseguindo enxergar o quadro ali, né? Então, precisamos mudar o conceito de cidade pequena ou cidade do interior. Nós precisamos entender que nós somos um polo grande, que estamos ajudando
todas as cidades vizinhas, e o governo do estado tem que, nessa repactuação, entender que Mogi das Cruzes tem os equipamentos, quando eu falo equipamentos, os hospitais, e trazer os ambulatórios de especialidades para nós. Repactuar com a cidade de Mogi das Cruzes para que a gente possa ter as especialidades. Você tem uma grande ideia, eu sou médico, eu atendi alergia no Luzia Pinheiro de Melo de 2005 a 2015. Em 2015 eu fui embora. Sim. Até hoje a gente não tem especialistas alergistas na região inteira, né? Então como é que vai atender isso? Então a gente precisa ter ambulatório de especialidade para esvaziar, num bom sentido, as UBSs e as UPAs. E dentro desse cenário, vereador, como que a população pode contribuir, né, para que Mogi funcione melhor na saúde, né? Então, acho que um dos principais problemas também é porque às vezes o mogiano não sabe para onde ir quando tem algum problema, né? Emergencial, a gente já sabe aí que o município vai atender. Mas quando precisa de alguma consulta, marcar alguma coisa, então quais são as especialidades dentro de cada serviço, dentro de cada unidade? O que a unidade básica de saúde atende, o posto? Como que funciona isso aqui dentro do município para que a população possa ir atrás dos serviços corretamente e não sobrecarregar lugares que não é necessário, né? Para a gente ir para o lugar certo. Então, o básico é assim, nós temos 4 clínicas, clínica médica, a ortopedia, a pediatria, né? E temos nas UBS essas especialidades, e a ginecologia, que é a obstetrícia. Então, se você for pegar essas 4 especialidades básicas, que são as maiores, a gente tem isso todas as cidades tem. Então, você vai no posto de saúde, tem o ginecologista obstetra, tem a pediatria, né? Tem o clínico geral e tem a ortopedia, porque está toda hora alguém caindo. Então, a cidade de Mogi das Cruzes está bem suprida disso. Ah, mas eu caí e não consigo uma cirurgia. Aí já é a outra parte que você precisa trazer para a cidade de Mogi das Cruzes, que são os mais serviços, que é aquele que vai para o CROSS, que é o Estado que é responsável. Perfeito. Só que a gente não pode jogar nas costas do Estado, o Estado é responsável, eu faço a minha parte. Porque senão a gente vai ficar com essas 4 especialidades e patinando com as outras. E as outras especialidades, mesmo uma criança que tem aí nasce com lábio leporino, a gente tem que pôr no CROSS, que tem uma cidade especializada nisso, para fazer uma cirurgia. Como não é muita gente que nasce assim, não tem problema a gente encaminhar para outra cidade fora. Mas, quando a gente sabe que 50% da população acima de 50 anos tem hipertensão, você não pode não ter um serviço de cardiologia aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Você precisa fazer esse serviço. Então, o que a população precisa? Entender que quando põe no CROSS para ir no cardiologista na cidade vizinha, vai ter que ir, porque é lá que tem o cardiologista. Perfeito. Mas o que a gente pode fazer com a população? É cobrar um lugar mais perto. E a população tem feito isso. Olha, não dá para ficar indo no médico lá longe. Até para quem não tem também, né, vereador, muita condição para ter que se deslocar, assim, é muito complicado, né, dentro da rotina. Às vezes são horários também que não cabem dentro ali do que o munícipe consegue fazer, né? Então são atendimentos que complica a vida do mogiano, né? O que os mogianos têm levado de questionamento para o gabinete, para o senhor? Olha, hemodiálise era um problema muito sério na cidade. Nós temos um serviço de hemodiálise aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Hemodiálise é a pessoa que precisa passar dentro da máquina o sangue inteiro dela para filtrar, como se fosse o nosso rim filtrando. Então a gente conseguiu trazer para a cidade de Mogi das Cruzes hemodiálise. Faltam alguns leitos? Faltam, mas a gente conseguiu trazer. Luzia Pinheiro de Melo, o pessoal que tinha câncer, que tem câncer, ia muito longe para tratar. Então o Luzia Pinheiro de Melo se especializou. Os políticos da região, deputados, entenderam, trouxeram equipamentos ótimos para dentro do Luzia. Então a gente conseguiu fazer um ambulatório para tratar câncer, né? Essa patologia tão conhecida dentro do Luzia. Então as pessoas já não estão indo para fora para fazer esse tipo de tratamento. Então a gente precisa começar a trazer esse tipo de doença. Então a gente fala em diabetes, são 4 mil diabéticos. Por que não tem um ambulatório de endocrinologia? Cardiologia, as pessoas com varizes, precisa ter um vascular, um ambulatório
As cirurgias, a gente consegue encaminhar as grandes cirurgias para São Paulo, mas as pequenas cirurgias, a gente tem o nosso ambulatório e temos aí o Hospital de Brás Cubas atendendo e fazendo algumas cirurgias. Se dá conta, provavelmente ainda não, de todas as cirurgias. Sim. Mas se a gente ampliar um pouquinho, colocar mais 2, 3 cirurgiões, pagar bem para esses médicos, porque acontece também que o médico, não por ser especialista, tem que ganhar mais, mas ele vai ficar destinado àquele serviço, ele precisa ter um valor agregado a ele. Precisa ser reconhecido, né, pelo trabalho que está realizando. Então, a gente precisa ter uns ambulatórios com reconhecimento desses médicos, para que eles estejam sempre se especializando, para ser referência no Brasil inteiro. Então, assim, eu acredito muito na saúde de Mogi das Cruzes. Eu acho que a gente está no caminho de poder ser um grande polo aí de várias especialidades e a população ser melhor atendida. Muito bom, vereador. Eu acho que é o que a população também espera, né? Acho que está todo mundo aguardando aí para que a saúde, de fato, atenda com qualidade. A gente sabe que saúde pública é muito complicado porque são muitas patologias, né? Então, acho que o serviço municipal vai tentar atender. E aí, um questionamento é o que a população pode esperar, né? Então, já está tendo uma argumentação para que esses ambulatórios de fato venham para cá. O que ainda falta para que isso aconteça aqui? É uma questão de verba? O que está faltando para chegar aqui finalmente? Mas já está o vereador já comentou que está no processo, né? Eu estou tentando tirar em qual parte do processo que eles estão. Você veja, Botujuru tinha um posto de saúde lá no cantinho, um posto de saúde que dava conta 30 anos atrás, atendia as crianças, a doutora Kátia está lá há 30 anos atendendo as crianças, e daí a população cresceu, a gestão ampliou, recebemos verba, fizeram um posto de saúde muito bacana, muito grande, com outras salas e tal. Só que agora a gente precisa usar daquela maneira, colocar mais médicos lá. Foi solicitado através da Câmara Municipal mais médicos. Essa gestão colocou lá mais um pediatra, colocou mais um clínico. Inclusive o vereador mesmo, né? Estava cobrando bastante em relação a isso, né? Que tinha estrutura, mas precisavam mais médicos. Isso, mais médicos. E a cidade entrou em emergência e urgência agora por causa da dengue e pudemos contratar para ter mais médicos. Então o Botujuru melhorou a quantidade de médico para atender lá. Sim. O que a gente está trabalhando agora é para aquele posto de saúde começar a saber o que Botujuru precisa. O que tem de doença no Botujuru. Se for as doenças básicas, a gente precisa ampliar doenças básicas. Agora, a gente precisa e pode usar aquele UBS para ser um centro de especialidade em alguma doença. Então, se você começar a pegar esses centros atualizados e colocar cada um deles na cidade de Mogi das Cruzes como um centro especializado em alguma doença, a gente vai ter, ao invés de ir para outras cidades, dentro da cidade de Mogi das Cruzes a gente pode. Por exemplo, tem 2 salas lá no Botujuru vazias. Sim. Horários vazios. A gente pode usar ele para fazer o centro de endocrinologia no Botujuru. Nada que o Jundiapeba, o paciente de endócrino, o diabético, outra doença endócrina, não faça pegando o ônibus, pagando lá até R$10 de ônibus, vai até o Botujuru, uma vez a cada 3, 4 meses, e tenha o centro de especialização em endocrinologia no Botujuru. Podemos fazer isso em Jundiapeba, um centro de cardiologia em Jundiapeba. O paciente do Botujuru hipertenso, cada 3, 4 meses, vai passar no seu cardiologista em Jundiapeba. Então, quando eu falo que equipamento a gente tem as estruturas, que são as salas de atendimento, temos os exames, temos raio-x, temos ultrassonografia, temos ótimos laboratórios públicos atendendo a população. Agora, a gente precisa dar condição para a saúde pública. Os médicos da cidade de Mogi das Cruzes, a enfermagem de Mogi das Cruzes, ter a responsabilidade e ser bem remunerado para poder fazer os ambulatórios, para que a gente zere as doenças. Não todas, mas 90% das doenças dá para a gente fazer ambulatório. E daí a gente vai melhorar muito. Quem que começa a tratar cardiologia, com cardiologista a hipertensão, ele vai diminuir muito a sua visita ao ambulatório normal. Então, aquele paciente que vai 10, 15 vezes
por mês, porque a pressão não abaixa, ele, às vezes, com uma consulta com especialista, ele vai ser só uma. Até economia nós vamos fazer. Uhum. Agora, precisa ter isso, né? É claro que na urgência e na emergência vamos atender e vamos colocando atendimento. Claro. E o que acontece? A gente está atendendo todo mundo na cidade de Mogi das Cruzes praticamente no mesmo mês. Você pega as estatísticas de atendimento em Mogi, da Secretaria de Saúde, são atendimentos absurdos. 50 mil pessoas que atendemos no mês. Como que atendeu 50 mil pessoas? Todo mundo está doente na cidade? Não é. Você vai ver, são as mesmas patologias, as mesmas doenças. E a gente precisa dar comodidade para o paciente, tratar ele bem, fazer realmente ele entender, fazer com que o médico seja responsável pelo seu paciente. Como é que a gente vai dar responsabilidade para o médico se ele, cada dia, atende um paciente num lugar? A gente precisa mostrar para o médico e mostrar para o paciente, aquele médico é responsável por você, a sua doença ele sabe tratar muito bem e nós precisamos fazer com que ele te ajude e você ajude o médico. Aí a saúde vai melhorando. Eu acho que é assim. E como que a Câmara, então, vem agora trabalhando por tudo isso, né, vereador? Que você pode falar, assim, até no papel de vereador, mas agora representando o legislativo, né, por completo. Quais são as ações, as iniciativas, ou até projetos, indicações que a Câmara vem apresentando para que a saúde tenha um investimento melhor ou tenha mais atenção da gestão aí executiva? A gente faz audiência pública com a Secretaria de Saúde cada 4 meses. 4 vezes por ano a gente faz audiência pública. A gente chama a Secretaria da Saúde e tenta entender. Perfeito. Sempre que eu presidia a Secretaria, essas reuniões, a gente chamava a Secretaria e tenta passar essa ideia de que a gente precisa ampliar. Porque senão fica uma coisa assim, olha, 10 mil pessoas precisaram de atendimento e a gente atendeu 10 mil pessoas, tá certo? Então nós cumprimos com o protocolo de atendimento, não deixamos de atender ninguém. Tudo bem, mas quantas pessoas dessas 10 mil pessoas tinha tal doença? Quantas foram no especialista? Quantas conseguiram a sua cirurgia? A gente começou a conversar dentro da própria Câmara Municipal. Nem todo vereador é médico, nem todo vereador é da saúde. Sim. Então, a gente, nas sessões plenárias nossas, tudo que é problema de saúde, a gente tenta passar isso. Hoje, esses vereadores que estão lá, os 23, têm uma consciência muito maior de saúde, porque eles são interessados e entendem que a gente precisa ampliar alguns serviços na cidade. Vou te dar só um exemplo. Quando fecharam o pronto-socorro do Luzia Pinto de Melo, todo mundo levantou, não pode fechar, porque não... E a gente foi explicando por que fechou, por que precisa manter fechado, a gente precisa abrir outro pronto-socorro, realmente ajudar a Santa Casa a ampliar, mas os vereadores entenderam que Luzia Pinto de Melo é um serviço referenciado e que ele dá conta daquele serviço referenciado e se a gente deixasse com porta aberta, ele ia se perder na administração de todas as doenças que entrariam pelo pronto-socorro. Os vereadores entenderam, querem ampliação do serviço do Luzia Pinto de Melo. A gente sabe que o Luzia Pinto de Melo é um hospital que poderia resolver todos os ambulatórios da cidade de Mogi. Não sei se você sabe, mas o Luzia Pinto de Melo pode ser construído e foi construído, planejado para ter mais 5 andares. Olha só, gente. Nossa, seria mais enorme. 5 andares hein? lá. Se você conseguir convencer politicamente o Estado de construir esses 5 andares lá e ter mais serviços referenciados, você melhora muito. Então a gente precisa entender, e quem é político precisa entender de saúde também, para que a gente possa começar a cobrar isso do Estado. Perfeito. Falta um dossiê dentro disso? De repente um dossiê de dados, de informações. Talvez seja isso, falta um dossiê mais detalhado, né, de informações para conseguir garantir serviços mais especializados, igual você mesmo está falando, né, vereador? Que daí a gente conseguiria mapear tanto as patologias quanto pacientes e qual que seria o real cenário, né, em números, em dados. Então, seria ideal realizar um dossiê? Então, o secretário de Estado de São Paulo me comunicou que esse dossiê está sendo feito. Olha, gente, informações em primeira mão. O Alto Tietê, as cidades do interior, lá Sorocaba, ele tem isso dividido por regiões. Perfeito. E ele
falou, nós estamos fazendo. A gente precisa cobrar mais. Sim, certo? sim. Porque quando ele falou para mim, era novembro do ano passado. Né? Na época que a gente foi lá discutiu manter ou não a Santa Casa, o pronto-socorro aberto. O que a gente conseguiu, e a Santa Casa hoje está aberta lá o pronto-socorro, porque precisa ter um pronto-socorro na cidade. Mas ele está fazendo essa repactuação e calculando o que precisa em cada região. Cabe a nós ir atrás. Sim, até porque não tem nenhuma previsão, então, Nenhuma por previsão. enquanto, né? E se a gente deixar, o negócio vai indo, né? Sim. A gente precisa falar, todo dia, precisamos. Cumprir com a função também, né, vereador? De cobrar, de fiscalizar, que é a função dos vereadores, viu, gente? A gente sempre frisa isso aqui, né, para que a população entenda que o vereador ele tem esse trabalho de estar mais próximo mesmo da população, né, representar a voz do povo, mas fiscalizar os serviços, né, monitorar tudo que está acontecendo ali, cobrar também, tanto do executivo e como vocês bem viram aqui o vereador falando, do Estado também, né, para que os serviços funcionem melhor, num geral, aqui no nosso município. E, vereador, a gente falou agora sobre a questão do dossiê, espero que isso de fato aconteça. A gente já está encaminhando para o final, infelizmente, é muito rápido, assim, passa, ainda mais falando de saúde, né, gente? Que é um tema que, olha, a gente poderia ficar aqui horas falando, assim, destrinchando diversos pontos. Mas acho que a população, ela de fato espera tudo isso, né? Ela tem uma expectativa muito alta para que o serviço de saúde funcione melhor aqui no município, até porque, igual o vereador já falou, né? A gente tem capacidade até para ser referência. Enquanto a gente estava conversando, me vieram duas questões, que a apresentadora ela sempre segura mais um pouquinho, né? Então, vou continuar com a tradição de segurar mais um pouco, tá, gente? Vieram duas questões. O senhor acha que falta, de repente, levar toda essa informação para a população? Por que é fechado um pronto-socorro? Por que determinada UBS atende tal especialidade? Falta levar essa informação mais concreta para a população entender o que está acontecendo no município e não, né, não que a saúde está de fato um caos, mas ela está sendo reorganizada. Falta levar essa informação para o munícipe? Então, seria importante a gente ter, não levar para a população, mas levar para dentro da escola. Isso eu acho que sim. Olha, legal. Você levar ele como uma matéria escolar, né? A gente trabalhou muito, eu principalmente trabalhei muito para que a gente colocasse educação financeira nas escolas, porque eu acho que as pessoas têm que entender o que é juros, ou não cair em golpe de ir lá no banco e pegar dinheiro emprestado a 10% ao mês. Então, eu acho que educação financeira é uma matéria que tinha que estar na escola. Outra matéria que poderia estar ou dentro de alguma matéria seria o sistema público de saúde do Brasil, para que você entenda quais são seus direitos, o que você pode, aonde recorrer. Sabe o que acontece muito na cidade, aqui e em outras cidades? É a pessoa passar no posto de saúde, o médico tem toda a autoridade, e na cabeça nossa, né, de população, se o médico falou que eu estou com isso, eu acredito. Né? É uma das profissões que mais as pessoas respeitam, né? Bombeiro, médico. E às vezes ele fala assim, olha, você tem um problema você veio aqui por causa de uma gripe, mas eu estou olhando aqui tuas varizes, precisa procurar um vascular. Eu vou te dar Daí a pessoa põe, o médico lembra dessa pessoa, põe no receituário, procurar um vascular. Tá. E a pessoa fica, o médico pediu, botou no receituário, eu vou esperar o vascular. Isso não é verdade que ele está encaminhado para o vascular. Ele só vai estar encaminhado para o vascular quando ele estiver na fila do CROSS para passar no vascular. Olha só. Então eu escuto muitos pacientes falando assim, doutor, eu estou na fila há 5 a 10 anos para a minha cirurgia de hérnia. Sim, acontece muito. Mas se você está na fila da cirurgia, eu tenho aqui até o receituário do médico pedindo para eu passar na hérnia. Eu falei, gente, a gente tem um sistema, a gente tem a medicina que está dividida aí no município, no estado, no governo federal, e as cirurgias, as grandes cirurgias, a maioria das cirurgias é responsabilidade do estado. Então você precisa ver se você está na fila do estado, que é o CROSS. Doutor, eu vou ver. Não estava. Então, mas você não estava esperando todo esse tempo, né? Não estava esperando, ninguém sabia que você tem hérnia.
Entendi, olha só. Então, isso é muito, assim, a gente precisa, isso as pessoas precisam saber. E a gente, todo dia aparece 3, 4 casos disso. Eu até falo para as pessoas, não dá para inventar a doença, mas se você tem que resolver. Não dá para operar miopia da sua vista se você não tem miopia. Perfeito, então, lógico. a gente precisa do diagnóstico e precisa do encaminhamento. Então, tudo isso eu acho que poderia ser ensinado, sim, numa matéria na escola. Por quê? Porque senão a gente vai ensinar de forma errada, porque um pouquinho ali na televisão, um pouquinho na rádio, e daí vai... Um pouquinho do que os pais já sabem e já estão há muitos anos aguardando, né? Cirurgias. Então, acho que para a gente encerrar, vereador, é importante agora frisar essa parte, né? Para a população entender. Então, eu preciso fazer uma cirurgia, igual o senhor estava falando, né? Já tenho, enfim, um receituário, preciso do encaminhamento para fazer essa cirurgia. Como que eles têm acesso ao CROSS? Então, como que é esse processo? Quem tem acesso ao CROSS é a Secretaria de Saúde e os médicos responsáveis pelo atendimento. Eles precisam cadastrar. Olha aí, gente. Aí você pode, até a Secretaria de Saúde de Mogi das Cruzes, ver se você está cadastrado nessa fila. Se você tiver cadastrado nessa fila, com certeza vão te chamar, porque a ordem da fila é tranquila, ninguém vai pôr ninguém na frente. Teve até o problema do Faustão lá com o transplante, né? O pessoal achou que ele tinha furado fila. Só que a fila tem um critério e o Faustão era naquela época. Então, a fila do CROSS é muito bem respeitada por todos os médicos. Só que às vezes precisa estar lá. Entendi. Entendeu? Então, a gente pode ter um serviço mais transparente para a fila do CROSS. Então, a pessoa vai ter a Secretaria de Saúde e entra na fila do CROSS, que é do Estado, não é de Mogi das Cruzes, e vê se ela está lá. Se ela estiver cadastrada, com certeza espera que vai ter essa cirurgia. A gente tem muita lei para atender pacientes que foram diagnosticados com câncer em menos de 30 dias, em menos de 60 dias, mas tem que estar na fila. Tem paciente que fala, faz 6 meses que eu passei e me falaram que eu tenho câncer e não estou ainda no tratamento. Tá. E será que você está na fila do CROSS? Será que você está você está no papel como um paciente que precisa desse atendimento? Então, esse é um problema. Aí o paciente mesmo que faz essa movimentação de ir até a Secretaria da Saúde, confirmar se aquele médico que atendeu cadastrou ele. Ou o serviço, né? Como a gente tem pouco serviço, o serviço pode cadastrar, né? O médico orienta o serviço a cadastrar. E às vezes, por algum motivo, ele só comunicou, olha, você precisa ir no cardiologista, sua pressão está alta, e o paciente achou que ele está cadastrando para ir no cardiologista. Então, assim, esse mal-entendimento que existe entre a conversa da gente médico com o paciente, às vezes eu tenho essa impressão, que faz acreditar que para o paciente, que ele já vai para o cardiologista, porque o médico falou que sua pressão está alta e precisa passar no cardiologista. Perfeito. Mas, doutor, o senhor me cadastrou já para eu passar no cardiologista? Você quer? Então vou cadastrar. Daí você vai passar no cardiologista. Se não tiver serviço cardiologista em Mogi, vai para o serviço no estado de São Paulo. Mas vai ser encaminhado, vai ser encaminhado. Né? Perfeito. O que a gente conversou bastante hoje aqui é o seguinte, o Otto, o vereador Otto, nós não podemos ter o serviço cardiologista para ele não ir tão longe? É isso que a gente está pedindo. Para que o serviço seja aqui, a gente está pedindo para ampliação dos 5 andares do Luzia Pinto de Melo. Nós estamos pedindo para que os ambulatórios da cidade de Mogi das Cruzes tenham especialidades para que a gente possa usar esses magníficos equipamentos que estamos inaugurando. Nós estamos inaugurando equipamentos moderníssimos aqui na cidade de Mogi das Cruzes, mas a gente precisa dar um bom fluxo para ele, uma boa gestão. Né? Com certeza. Porque é diferente a gente administrar doença e administrar um comércio. Doença é muito variável, é todo dia, cada paciente tem o seu eu, né? Sim. Cada um sente uma dor diferente da dor do outro. Então, se você não for médico, se você não for da saúde, se você não tiver sensibilidade de formação médica, você não consegue ter uma saúde boa. Eu sou um defensor de que secretário de saúde, administrador de hospital, por mais que a gente acredite que o administrador estudou para ser administrador, a gente tem que ter administradores médicos. Porque a sensibilidade da dor do paciente, só o médico, só o enfermeiro, só o pessoal da saúde entende. Ou
se já passou por aquela doença. Perfeito. Vereador, muito obrigada, eu acho, né, pelas informações, pelas explicações. Acredito que para a população também entender, né, como está o cenário. Eu acho que foi um Câmara em Debate muito rico em informações sobre saúde, né? Então, às vezes, gente, falta entender um pouquinho mais como, de fato, é a saúde por dentro, né? Então, vereador, o que a gente pode fazer aqui no Câmara em Debate novamente é te agradecer. Muito obrigada pela sua presença aqui, por todos os dados e explicações. A saúde em Mogi das Cruzes, eu também acredito bastante que tem um potencial gigantesco até para ser referência aqui para os municípios próximos e até em São Paulo. Então, novamente, muito obrigada, parabéns pelo trabalho aí, tanto como doutor, como vereador, né, à frente da saúde também, representando todas as questões da população lá na Câmara Municipal. Muito obrigada. Obrigado, Dri. Obrigado a paciência de vocês que têm nos escutado, mas a gente até fica emocionado, na verdade, porque eu sou médico há 33 anos, gosto de atender os pacientes, gosto de ver eles bem, sem as doenças deles. Sim. E a gente está 24 horas pensando como ajudar. É claro que a gente tem uma população grande, a gente tem várias pessoas envolvidas, é difícil convencer a todos, mas a gente tenta e todo dia está lutando para isso. Dri. Perfeito. Agora um recadinho, então, para quem está buscando aí, para quem ainda não está cuidando da saúde, vereador. Você aí que está com sua pressão alta, com a sua diabetes alta, um pouquinho acima do peso, vamos começar a fazer exercício, vamos procurar os médicos, vamos cobrar dos médicos de encaminhar para aquela especialidade na sua doença, para que a gente possa ter aí uma vida saudável, vocês terem uma vida saudável. A cidade de Mogi das Cruzes sempre foi uma cidade de referência para a saúde e a gente tem que aproveitar esse momento aí e aproveitar os médicos aqui da cidade. Com certeza. Muito obrigada, vereador e doutor Otto Rezende aqui hoje com a gente. Então, é isso, né, gente? Vamos cobrar também a saúde do município. Lembrando que vocês podem cobrar os próprios doutores, né, que estão atendendo vocês, mas os vereadores também. Então, vocês podem levar as questões aí do seu bairro ou problemas da cidade lá para os gabinetes, para a Câmara Municipal de Mogi das Cruzes, pois eles são a voz do povo, né? Então, novamente, agradeço ao vereador e doutor Otto Rezende, que esteve hoje aqui com a gente. Agradeço a sua companhia, a sua audiência em mais um Câmara em Debate. E nós vamos ficar por aqui hoje, tá, gente? Vejo vocês no próximo programa. Até mais. Lembra aí, esse programa também vai estar disponível no YouTube da Câmara Municipal de Mogi das Cruzes. Vejo vocês lá.